Informação Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Os preços dos alimentos no atacado fecharam o mês de agosto em alta em São Paulo, indicam dados da CEAGESP, a Central de Abastecimento do Estado. Na média, o avanço foi de 1,15%, puxado por frutas e legumes. Por outro lado, verduras e pescados ficaram mais baratos, assim como o grupo chamado de alimentos diversos, composto por itens como batata e cebola, cujos preços também caíram, consequência do aumento da oferta ao longo das últimas semanas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Um novo estudo divulgado pelo MAP Biomas sobre o uso do solo revela que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024. Essa área equivale ao tamanho da França. Ao todo, quase 19% da floresta original já foi destruída. E os cientistas alertam que estamos nos aproximando do chamado ponto de não retorno, que é quando o bioma não vai mais conseguir se recuperar sozinho dos desmatamentos. Ainda de acordo com o estudo, a devastação da Amazônia no período analisado foi puxada principalmente por pecuária, agricultura, mineração e silvicultura. Só as pastagens saltaram de 12 milhões para 56 milhões de hectares no período. O avanço da agricultura foi ainda maior, passando de 180 mil hectares no início da série histórica para 7 milhões e 900 mil hectares no ano passado. E a soja domina, ocupando 74% das lavouras. Além do desmatamento, o estudo aponta que a Amazônia também ficou mais seca. Entre 1985 e 2024, a região perdeu 2 milhões e 600 mil hectares de áreas alagadas, como campos inundáveis e manguezais. Há, no entanto, sinais de regeneração. Cerca de 2% da cobertura atual já é de vegetação secundária, ou seja, vegetação que voltou a crescer em áreas que foram desmatadas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do arroz voltou a cair nos últimos dias no campo e atingiu o menor patamar em quase 3 anos. O balanço do CPEA indica que a saca do grão em casca chegou a ser cotada a R$ 64,00 no Rio Grande do Sul. No geral, a oferta do grão está bem acima da demanda, mesmo com o aumento das exportações. A safra recorde ajuda a explicar o cenário atual, assim como a decisão de muito comprador nacional de trabalhar com o arroz estocado e adiar o fechamento de negócios. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
O Ministério da Educação já divulgou a relação oficial de cursos de graduação que podem ser oferecidos no formato semipresencial. A lista, que traz também a quantidade de vagas prevista por ano para cada curso, está em portaria publicada na última sexta-feira, 12 de setembro. Ao todo, são 456 cursos entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos. Além disso, o texto estabelece que atividades presenciais só podem acontecer em endereços cadastrados no MEC. Ainda de acordo com a pasta federal, a autorização para esses 456 cursos é inicial. Cada instituição de ensino terá de solicitar depois o reconhecimento do curso, seguindo as regras já existentes para essa etapa. As mudanças impostas ao MEC aos cursos de educação à distância foram anunciadas em maio e visam dar mais transparência a esse tipo de ensino, combatendo cursos falsos e garantindo que só instituições autorizadas possam oferecer vagas. Lembrando que, de acordo com as novas regras, os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser oferecidos de forma exclusivamente presencial. Não é permitido que esses cursos sejam ofertados na modalidade de ensino à distância, nem no formato semipresencial. Da Rádio 2, Milena Abreu. As exportações brasileiras de ovos despencaram 60% em agosto, na comparação com julho, indicam dados do governo, e ficaram um pouco acima de 2.000 toneladas. Foi o primeiro mês de tarifaço dos Estados Unidos, país que acabou ultrapassado pelo Japão e perdeu o posto de maior comprador do ovo brasileiro. No balanço de 2025, porém, as exportações são quase 3 vezes maiores que no mesmo período do ano passado, o que ajuda a explicar as várias altas no preço que foram sentidas nos últimos meses pelo consumidor brasileiro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Ministério do Trabalho começa a notificar nesta quarta-feira, 17 de setembro, mais de 80 mil empregadores de todo o país que precisam regularizar o FGTS de empregados domésticos. O aviso será enviado pelo DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é a plataforma oficial de comunicação do governo com os empregadores. Juntos, os débitos relacionados ao FGTS de trabalhadores domésticos ultrapassam 375 milhões de reais em valores devidos. Após receber o aviso, o empregador terá até 31 de outubro para regularizar a situação voluntariamente. Quem não acertar as contas dentro do prazo poderá ser formalmente notificado e terá os débitos cobrados judicialmente. Análise por unidade da federação mostra São Paulo no topo do ranking. No estado, que tem 26.588 empregadores domésticos e 53.072 trabalhadores assim classificados, o FGTS devido soma quase 136 milhões de reais. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com 8.263 empregadores, 15.253 trabalhadores domésticos e débitos de pouco mais de 38 milhões e meio de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou o Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os preços dos alimentos no atacado fecharam o mês de agosto em alta em São Paulo, indicam dados da CEAGESP, a Central de Abastecimento do Estado. Na média, o avanço foi de 1,15%, puxado por frutas e legumes. Por outro lado, verduras e pescados ficaram mais baratos, assim como o grupo chamado de alimentos diversos, composto por itens como batata e cebola, cujos preços também caíram, consequência do aumento da oferta ao longo das últimas semanas. O preço do arroz voltou a cair nos últimos dias no campo e atingiu o menor patamar em quase 3 anos. O balanço do CPEA indica que a saca do grão em casca chegou a ser cotada a R$ 64 no Rio Grande do Sul.
No geral, a oferta do grão está bem acima da demanda, mesmo com o aumento das exportações. A safra recorde ajuda a explicar o cenário atual, assim como a decisão de muito comprador nacional de trabalhar com o arroz estocado e adiar o fechamento de negócios. As exportações brasileiras de ovos despencaram 60% em agosto, na comparação com julho, indicam dados do governo, e ficaram pouco acima de 2.000 toneladas. Foi o primeiro mês de tarifaço dos Estados Unidos, país que acabou ultrapassado pelo Japão e perdeu o posto de maior comprador do ovo brasileiro. No balanço de 2025, porém, as exportações são quase 3 vezes maiores que no mesmo período do ano passado, o que ajuda a explicar as várias altas no preço que foram sentidas nos últimos meses pelo consumidor brasileiro. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. IBGE inicia uma pesquisa para medir o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. O levantamento inclui mais de 30 mil residências em 133 cidades gaúchas. A Academia Brasileira de Cinema anuncia que o Agente Secreto vai disputar a vaga no Oscar 2026 na categoria de melhor filme internacional. A premiação será em 15 de março do ano que vem. A ANS aprova a inclusão de um medicamento para pacientes com lúpus no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. O remédio é voltado para quem não respondeu ao tratamento padrão depois de 6 meses. Começa hoje a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana e tem brasileiro em campo. O Fluminense encara o Lanús, na Argentina, às 9h30 da noite. E nesta terça começa também a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Dos 6 jogos do dia, destaque para Atlético de Bilbao e Arsenal, Real Madrid e Olympique de Marselha e Juventus e Borussia Dortmund. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 16 de setembro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. A usina hidrelétrica de Itaipu alcançou um marco histórico. 3,1 bilhões de megawatts-hora produzidos desde que entrou em operação em 1984. O feito atingido na última sexta-feira é suficiente para abastecer o mundo inteiro por 44 dias ou o Brasil por mais de 6 anos. Localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, a hidrelétrica divide a energia gerada entre os dois países, seguindo acordos do tratado que rege a construção de Itaipu. O empreendimento começou a ser construído em 1973 e entrou em operação 9 anos depois, com reservatório no Rio Paraná, que abastece as turbinas. A trajetória de produção teve marcos importantes. O primeiro bilhão de megawatts foi atingido em 2001, o segundo em 2012, o terceiro em março do ano passado e agora a marca de 3,1 bilhões. Cada avanço reflete décadas de cooperação, tecnologia e compromisso com o desenvolvimento sustentável, segundo a direção da usina. Hoje, Itaipu responde por cerca de 9% do consumo de energia do Brasil e funciona como uma espécie de bateria natural do Sistema Interligado Nacional. Ela garante energia especialmente nos finais de tarde, quando fontes intermitentes, como solar e eólica, não conseguem suprir toda a demanda. Em momentos críticos, a usina chega a atender até 30% dessas rampas de consumo, reforçando sua importância estratégica para o país. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais uma edição aqui do nosso InfoNews, trazendo as informações do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do mundo da bola você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles, hoje terça-feira, né? Hoje 16 de setembro de 2025 e o João Fonseca segue em ritmo intenso após brilhar na Copa Davis. O jovem tenista que venceu Stefano Tsitsipas em Atenas e garantiu o Brasil no qualificatório de 2026, já retorna às quadras nesta semana para disputar a Lever Cup em São Francisco. O brasileiro, atual 42º do ranking da ATP, disse estar animado para enfrentar nomes como Alcaraz ou Zverev, caso seja escalado por André Agassi. O calendário de Fonseca inclui ainda o Master 1000 de Xangai entre 1 e 12 de outubro, seguido pelo ATP 250 de Bruxelas e pelo ATP 500 de Basileia. A vitória sobre Tsitsipas, acompanhada de perto por Novak Djokovic, reforçou o status de promessa do tênis nacional e a confiança do atleta, que afirmou: quando joga pelo país, você nunca pode deixar de acreditar. Grande João Fonseca. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques esportivos aqui no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Vamos esclarecer a dúvida agora da nossa ouvinte Patrícia Santos de Aracaju. Ela comprou ingressos para um show e ele foi cancelado. A empresa quer oferecer apenas créditos para outro evento. Posso pedir o dinheiro de volta? Ela pergunta, né? Pode sim, viu, minha amiga Patrícia? Olha, pelo artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, se a oferta não é cumprida, você pode escolher entre exigir a execução do contrato, aceitar serviço equivalente ou receber a devolução integral do valor pago. O crédito não é obrigatório e a empresa tem obrigação legal de devolver todo o seu dinheiro se você assim preferir, tá bom? Obrigado, Patrícia, pela sua participação. E esse foi o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Seguimos falando de gastos, ou melhor, de economia, né? Aqui na nossa programação. Vem que tem dicas financeiras para você na sintonia. Olha, que tal adiar alguns gastos desnecessários? O que você acha? Não é só no fim de ano que há muitas tentações, não. Agora, em janeiro, chega a época das liquidações pós-Natal. Alguns descontos podem ser bem atraentes, mas procurem pensar 2 vezes antes de entrar na loja e comprar. Você precisa mesmo daquela TV maior? Você precisa mesmo daquele celular novo? Lembre-se de que tudo que não é de extrema urgência pode e deve ser adiado. Acostume-se a pensar que esta época do ano é de controle e economia e não o contrário. Tá aí, gente, muitas dicas, né? Espero que você esteja gostando, viu? Eu volto sempre com muito mais. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, são uma fase marcante, porque une infância e adolescência numa mesma sala. Para entender melhor esse período e preparar a primeira política nacional voltada a ele, foi feita uma pesquisa com mais de 2,3 milhões de estudantes em 21 mil escolas do Brasil. O resultado mostra o contraste. Mais da metade se sente acolhida pela escola, mas menos de 40% dizem respeitar e valorizar os professores. O estudo foi organizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, chamado CONSED, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a UDIME e o Itaú Social.
A mobilização aconteceu na Semana da Escuta das Adolescências e alcançou quase metade das escolas do país que oferece essa etapa de ensino. As respostas variam conforme a idade. Alunos do 6º e 7º anos têm uma visão mais positiva, enquanto os do 8º e 9º enxergam a escola de forma menos animada. No quesito acolhimento, por exemplo, 66% dos mais novos se dizem bem amparados, contra 54% dos mais velhos. Segundo o MEC, desde 2023, o projeto Escola das Adolescências vem ouvindo estudantes, gestores e especialistas para avançar em uma política nacional. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Carlo Ancelotti terá menos de um ano para preparar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Com um contrato de apenas uma temporada, o treinador italiano descartou a ideia de que levantar a taça seja uma obrigação, destacando que no futebol resultados dependem de muitos fatores. Ele lembrou que mesmo no Real Madrid não venceu todas as Champions disputadas, mas conquistou 3. Apesar da mudança de ares, Ancelotti mantém a porta aberta para um eventual retorno ao clube espanhol, afirmando que só voltaria a trabalhar no Real após o ciclo com a seleção. Enquanto isso, ele seguirá no comando do Brasil em amistosos preparatórios até o Mundial, com Coreia do Sul e Japão como próximos adversários em outubro. Então tá, né? O Ancelotti disse que não é uma obrigação, mas já a gente tá querendo esse ex aí já faz, né, mais de 20 anos, poxa. Ô, Carlo Ancelotti, 24 anos depois, tem que vir esse ex aí pelas suas mãos e pelas mãos aí do atual elenco da seleção. Vamos, aguardar e torcer, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques esportivos para você. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira na região Nordeste é de manhã com muitas nuvens no interior e chuvas isoladas no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas, além de névoa úmida em regiões costeiras da Bahia, enquanto no Sertão e parte do Piauí, o tempo fica com poucas nuvens. À tarde, grande parte do Nordeste fica com poucas nuvens, mas o litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia segue com chuvas isoladas, enquanto Maranhão e Ceará ficam com sol entre nuvens. Durante a noite, as chuvas continuam entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, enquanto o interior permanece com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Maceió, Salvador e João Pessoa. Já a máxima pode chegar a 37 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira na região norte é de manhã com chuvas isoladas no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, enquanto áreas do Pará e Tocantins têm variação entre muitas e poucas nuvens, com muitas nuvens no centro-leste e períodos de sol em parte do leste. À tarde, as chuvas continuam no Acre, sul do Amazonas e Rondônia, enquanto no Amapá, Pará e Tocantins o tempo fica entre muitas e poucas nuvens, mas sem chuvas.
À noite, as chuvas continuam no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, acompanhadas por muitas nuvens também no Pará e Tocantins. Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 22 graus em Belém. Já a máxima prevista é de 39 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul nesta terça-feira é de manhã com chuvas isoladas em praticamente todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Durante a tarde, as chuvas continuam especialmente no interior gaúcho e catarinense. À noite, as chuvas se intensificam principalmente no Rio Grande do Sul e em áreas costeiras de Santa Catarina e Paraná, enquanto o restante da região segue com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Curitiba. A máxima deve chegar a 23 graus em Porto Alegre e Curitiba. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira na região sudeste é de manhã com variação entre muitas e poucas nuvens em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto no interior de São Paulo o tempo se mantém mais aberto com poucas nuvens. À tarde, parte de Minas Gerais e do interior paulista continua com sol entre nuvens, mas em áreas do Espírito Santo, leste de Minas e faixa litorânea do Rio de Janeiro são esperadas chuvas isoladas. À noite, as chuvas se intensificam especialmente no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, enquanto o interior de São Paulo e de Minas ainda apresenta muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 14 graus em Belo Horizonte. Já a máxima prevista é de 29 graus na mesma capital. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região centro-oeste nesta terça-feira é de manhã com variação entre muitas e poucas nuvens em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, enquanto áreas mais a oeste, próximas à divisa com a Bolívia, registram chuvas isoladas. À tarde, o sol predomina em grande parte da região, mas ainda há variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso, com pancadas de chuva. Durante a noite, muitas nuvens em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva. No Distrito Federal e em Goiás, há variação entre muitas e poucas nuvens, mas sem chuvas durante o dia e a noite. Entre as capitais, Brasília deve registrar a menor temperatura do dia, com mínima prevista de 19 graus. Já a máxima pode atingir até 39 graus em Cuiabá e Campo Grande. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, esclarecendo as suas dúvidas. O nosso ouvinte Rodrigo Lima, de Joaçaba, em Santa Catarina, levou o carro dele para uma oficina e trocaram peças sem avisá-lo, aumentando a conta. E ele pergunta se isso é legal. Olha, não, de jeito nenhum, viu, Rodrigo? Segundo o artigo 39, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, proíbe a execução de serviços sem autorização do consumidor. Além disso, o artigo 42 garante que, se você pagar indevidamente, o valor deve ser devolvido em dobro, com correção monetária. Sempre exija orçamento escrito antes de qualquer serviço e registre o problema no PROCON se a oficina se recusar a resolver, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, meu amigo. E a qualquer momento a gente esclarece mais dúvidas aqui no Hora do Consumidor.
Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do boi gordo inicia estável. A arroba brudia negociada a R$ 310,75 no estado de São Paulo. Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50 e a segunda é comercializada a R$ 7,51. A carcaça suína especial registra baixa no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo aponta baixa no Rio Grande do Sul e em São Paulo, cotados a R$ 8,72 e R$ 9,41, respectivamente. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A universalização do saneamento na Amazônia Legal pode gerar mais de 330 bilhões de reais em benefícios socioeconômicos, aponta estúdio do Instituto Trata Brasil em parceria com a ex-Anticonsultoria. Segundo a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, o acesso ao saneamento melhora a saúde da população, impactando a educação, a produtividade e o desenvolvimento econômico e social da região. Entre os principais benefícios estão o aumento da produtividade no trabalho, redução de gastos com a saúde, valorização imobiliária e do turismo. Luana Preto afirma que para alcançar a universalização do saneamento na Amazônia Legal é necessário que o tema seja tratado como prioridade pelo Congresso Nacional. Nosso objetivo é que a gente enxergue que a Amazônia ainda convive com problemas do século passado em relação à falta do acesso ao saneamento básico, que isso deteriora o meio ambiente de uma maneira geral e que o investimento em saneamento, a priorização desse tema na agenda pública, ele vai fazer com que haja benefícios enormes para a população que ali reside, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental. A pesquisa mostra que entre 2024 e 2040, os benefícios totais da universalização podem chegar a mais de 500 bilhões de reais. Destes, 263 bilhões são diretos, ligados à renda e impostos, e 242 bilhões relacionados à redução de perdas e impactos ambientais. As capitais com maior ganho por habitante com a universalização do saneamento são Rio Branco, Porto Velho e Macapá. Além dos impactos econômicos, o estudo projeta redução de doenças gastrointestinais e respiratórias, menos horas de trabalho perdidas e maior produtividade. A valorização ambiental também deve impulsionar o turismo, com ganhos estimados em 22 bilhões até 2040. Segundo Luana Preto, o investimento médio atual na região norte é abaixo da média nacional e do necessário para alcançar a universalização. Na região norte, o investimento médio em saneamento básico é de R$ 66,52 por ano para habitante, quando a gente deveria estar investindo em média para alcançar as metas do marco legal, de acordo com o Plano SAB, a gente deveria estar investindo R$ 223 por ano por habitante, né? Então, o investimento em saneamento básico na região norte, ele está bastante abaixo da média do Brasil, que é de R$ 126 por ano por habitante. O estudo do Trata Brasil mostra que, entre 2024 e 2040, o valor dos investimentos no setor deve alcançar 134 bilhões de reais nos municípios da Amazônia Legal. Reportagem Bianca Mingotti, locução Sofia Stein. Emendas parlamentares impositivas de deputados estaduais somam mais de 11 bilhões de reais e foram distribuídas para 22 estados e o Distrito Federal. É o que aponta estudo realizado pela Câmara dos Deputados. O estado de Minas Gerais concentra o maior volume financeiro, com 2 bilhões e 200 milhões de reais em emendas. São Paulo está em segundo lugar, com quase 1 bilhão e 200 milhões, seguido de Santa Catarina, com 817 milhões de reais.
O Distrito Federal lidera em valor destinado por parlamentar, com 30 milhões e 300 mil reais, seguido de Minas Gerais, com 28 milhões e 700 mil, e Roraima, com 28 milhões e meio de reais. O consultor orçamentário César Lima explica que o estudo refere-se a estados e municípios que já adotam o instrumento das emendas impositivas. A Constituição, lá em 2015, criou o instrumento da emenda parlamentar impositiva no orçamento federal. Isso é uma regra geral que pode ou não ser adotada por estados e municípios. No caso dos estados, pelas assembleias, em suas constituições estaduais. No caso dos municípios, pelas câmaras de vereadores, nas suas leis orgânicas. As emendas impositivas são de execução obrigatória, sob pena de responsabilidade, exceto quando há exceções previstas na Constituição. Pela regra federal, metade dessas emendas precisam ser destinadas a serviços públicos de saúde. Nos estados e municípios que adotaram as emendas, podem haver regras diferentes, desde que estejam explícitas nas constituições estaduais ou leis orgânicas. O levantamento mapeia as medidas impositivas nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, além de analisar decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de assembleias estaduais e câmaras de vereadores seguirem os mesmos critérios aplicados em âmbito federal. O levantamento não cita o período de realização das emendas. A reportagem tentou entrar em contato com os consultores, mas não obteve retorno. Reportagem, Cristina Senna. A elevada carga tributária brasileira é o principal obstáculo para o crescimento de negócios no Brasil. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgada nesta segunda-feira, dia 15. Para 70% dos empresários industriais entrevistados, honrar os tributos é o principal problema do custo Brasil. A falta de mão de obra qualificada aparece em segundo lugar, mencionada por 62% dos entrevistados. Em seguida, vêm as dificuldades no financiamento do negócio, a insegurança jurídica e regulatória e a ausência de competitividade justa. Para o vice-presidente da CNI, Léo de Castro, a reforma tributária deve contribuir para aliviar a carga dos impostos, mas é importante que o setor industrial acompanhe e participe do processo regulatório para garantir a simplificação dos tributos e o aumento da segurança jurídica. A CNI acredita que a reforma tributária endereça o tema e tem uma grande expectativa que, de fato, com a implementação completa da reforma, o processo de apuração de tributos e pagamento de tributos no país ganhe uma grande simplificação e também ocorra um aumento da segurança jurídica. Em relação à qualificação profissional, Léo de Castro defende ampliar os cursos técnicos de nível médio e estimular beneficiários de programas sociais a ingressar no mercado de trabalho. A pesquisa também mostra que, além dos tributos e da falta de mão de obra qualificada, empresários apontam problemas como acesso a insumos básicos, infraestrutura deficiente e dificuldade no acesso a serviços públicos. De acordo com a CNI, produzir no Brasil é quase 20% mais caro do que produzir em outros países, e isso encarece produtos e serviços para o consumidor final. O empresário do setor de comunicação, Jackson Lemos, de Minas Gerais, explica que investe em tecnologia e gestão para enfrentar os desafios, mas destaca a insegurança jurídica como o maior entrave. Se o custo do Brasil fosse menor para mim, dentro da minha empresa, com certeza eu teria mais gente trabalhando para mim, criando novos produtos e serviços para gerar pelo menos mais empregos diretos. Isso mostraria todo o nosso potencial e, com certeza, o Brasil teria mais desenvolvimento econômico. O levantamento foi encomendado ao Instituto Nexus e ouviu 1.000 empresários de pequeno, médio e grande porte em todas as regiões do país, entre 14 de julho e 7 de agosto. A pesquisa integra a campanha Custo Brasil, lançada pela CNI, que busca conscientizar sobre o impacto desse conjunto de barreiras estruturais, burocráticas e econômicas na rotina dos brasileiros e no desenvolvimento do país. Reportagem, Cristina Senna. Informação, Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense.
variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. Ah, e tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar.
Cuide-se bem. A insônia pode ser um desafio, mas existem estratégias para melhorar a qualidade do sono. Primeiro, evite cafeína e alimentos pesados antes de dormir. Crie um ambiente propício para o sono, com temperatura agradável e deixe um ambiente escuro e silencioso. Desligue dispositivos eletrônicos antes de dormir e crie uma rotina relaxante antes de se deitar, como ler um livro ou tomar um banho quente. Pratique atividades físicas regularmente, mas evite exercícios intensos próximo à hora de dormir. Se a insônia persistir, consulte um profissional de saúde para avaliar possíveis causas e discutir opções de tratamento. Lembre-se de que uma boa noite de sono é essencial para a sua saúde e bem-estar. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Condições climáticas. Verifique as condições climáticas antes de sair para passear com seu pet. Evite passeios em dias muito quentes, pois o calor excessivo pode ser prejudicial para seu animal de estimação. Se estiver muito quente lá fora, opte por passeios mais curtos ou em horários mais frescos do dia. Hidratação e proteção solar. Garanta que seu pet tenha acesso à água fresca antes e durante o passeio, especialmente em dias quentes. Além disso, se o seu pet tem pelagem curta ou clara, considere usar protetor solar Pet Friendly para protegê-lo dos raios solares nocivos. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. E aí, viajantes, tudo certo? Vamos viajar? Na Estrada começando e hoje vai até Carolina, no Maranhão. O nome da cidade foi em homenagem à Imperatriz Carolina Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Hoje, Carolina é uma cidade ecoturística, com grande fluxo de turistas entre junho e setembro. Um dos principais pontos turísticos da cidade são a Cachoeira da Pedra Caída. Nesse local, o turista encontra 3 quedas d'água maiores, sendo que na Gruta do Amor, a água despenca a uma altura de 46 metros. Uma série de pequenos saltos, além, claro, de grande piscina de água corrente. Conheça Carolina no Maranhão. Dica na estrada de hoje. Curtiu? É só pegar a estrada e viajar. Na Estrada volta amanhã. A todos, um forte abraço. Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da nossa amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você que está se atualizando conosco sobre a parte elétrica do seu carro. Vamos lá, onde nós tivemos a parte 1 e hoje damos continuidade com a parte 2. Quais são os componentes do carro são alimentados pelo sistema elétrico? Entenda sobre os componentes que são alimentados pelo sistema elétrico do seu carro. Cada componente possui uma função distinta, porém eles são interligados no geral. Entenda. Circuito de partida. O circuito de partida de um veículo é responsável por fornecer a energia elétrica necessária para dar partida no motor de combustão interna. Esse circuito é composto pelo motor de arranque, a bateria, os cabos de ligação e o sistema de ignição. Quando o motorista gira a chave de ignição, a corrente elétrica é enviada da bateria para o motor de arranque, que utiliza essa energia para girar o volante do motor e iniciar o processo de combustão. Circuito de bordo. Este circuito é responsável por alimentar e controlar os diversos sistemas elétricos presentes no veículo. Nele estão incluídos os fusíveis, relés, fiação e dispositivos de controle que permitem o funcionamento do sistema de iluminação, sistema de entretenimento, ar-condicionado, travas elétricas, vidros elétricos, entre outros. O circuito de bordo é alimentado pela bateria do veículo e, em alguns casos, também pelo alternador que recarrega a bateria durante a operação. Carga automotiva. A carga automotiva de um veículo refere-se ao conjunto de dispositivos elétricos e eletrônicos
que consomem energia do sistema elétrico do veículo. Essa carga inclui sistemas de iluminação, como faróis, lanterna e luzes internas, sistema de entretenimento, como rádio e sistema de som, sistemas de climatização, como ar-condicionado e aquecedores, sistema de segurança, como airbag e ABS, além de outros dispositivos, como vidros elétricos, travas das portas e sistema de assistência ao motorista. Ignição. A ignição é um dos principais passos para o funcionamento do veículo, permitindo que o motor inicie e proporcione o movimento necessário. Ela funciona com o processo pelo qual a faísca elétrica é gerada para iniciar a combustão no motor de combustão interna. Esse processo é iniciado quando o motorista gira a chave de ignição, que envia um sinal elétrico para a bobina de ignição. A bobina amplifica a tensão elétrica e a envia para as velas de ignição, gerando uma faísca que inflama a mistura de ar e combustão dentro dos cilindros do motor. Quais são os defeitos mais comuns do sistema elétrico e suas causas? Assim como quaisquer item dentro de um carro, o sistema elétrico possui seus problemas particulares que podem ser comuns ou complexos. Entenda abaixo quais são esses defeitos. Bateria arriada. A bateria arriada ocorre quando ela fica com pouca ou nenhuma carga, resultando na incapacidade de iniciar o motor ou fornecer energia suficiente para os sistemas elétricos do carro. Isso pode acontecer devido a vários motivos, como deixar os faróis e outros dispositivos elétricos ligados por um longo período sem o motor em funcionamento, ou quando a bateria está desgastada ou danificada. Quando a bateria está arriada, é necessário recarregá-la ou substituí-la por restaurar o funcionamento adequado do veículo. Alternador danificado. Você pode identificar um alternador danificado quando o componente responsável por gerar energia elétrica para recarregar a bateria e alimentar os sistemas elétricos do veículo não funcionam corretamente. Isso pode ocorrer devido ao desgaste, falha nos rolamentos, problemas nos dildos, retificadores e outras falhas internas. Quando o alternador está danificado, a bateria não é carregada adequadamente, resultando em falhas no funcionamento dos sistemas elétricos do veículo, como luzes fracas, descarga rápida da bateria e problemas de partida. Nesse caso, é necessário reparar ou substituir o alternador para garantir o fornecimento adequado de energia elétrica para o veículo. Cabos soltos ou danificados. Os cabos soltos ou danificados no sistema elétrico de um veículo podem causar problemas de conexão ou mau funcionamento dos componentes elétricos. Nessa situação, também pode ocorrer interrupção no fluxo de corrente elétrica, levando a falha nos sistemas de iluminação, travas das portas, vidros elétricos e outros dispositivos elétricos. Por outro lado, cabos danificados com isolamento desgastados ou fios expostos podem resultar em curtos-circuitos, falhas intermitentes ou até mesmo riscos de incêndio. É importante verificar regularmente os cabos do sistema elétrico do veículo, garantindo que estejam corretamente conectados em boas condições para evitar problemas sérios no seu veículo. Fusível queimado. Quando o fusível está queimado no sistema elétrico de um veículo, é sinônimo de um componente de segurança projetado para proteger o circuito elétrico de danos causados por sobrecarga ou curto-circuito. Quando o fusível queima, interrompe o fluxo de corrente elétrica, evitando danos aos componentes elétricos sensíveis. Isso pode acontecer devido a uma sobrecarga, um circuito ou falha de algum dispositivo elétrico. É necessário substituir o fusível quando ele queima pelo fusível correto, de acordo com a especificação do veículo, para restaurar o fornecimento adequado de energia elétrica e garantir o funcionamento normal do sistema elétrico do veículo. Falha de ignição. As falhas de ignição de um veículo podem ocorrer devido a diversos motivos. Uma das principais causas é o desgaste das velas de ignição, que podem ficar sujas, danificadas ou com um espaçamento inadequado. Além disso, problemas no sistema de ignição, como falhas na bobina de ignição, cabos de vela soltos ou danificados, ou defeitos no distribuidor ou no módulo de ignição, também podem levar a falha na ignição. Quando ocorrem falhas, o motor pode ter dificuldade em ligar, funcionar de maneira irregular ou mesmo não ligar. Interruptores e sensores danificados.
Interruptores e sensores no sistema elétrico de um veículo podem causar problemas de funcionamento ou mau desempenho dos sistemas relacionados. Problemas com interruptores de luz, interruptores de vidro elétrico podem levar à perda de funcionalidade desses sistemas, dificultando a operação adequada do veículo. Da mesma forma, sensores danificados como sensores de velocidade ou sensores de temperatura podem fornecer leitura incorreta ou nulas, afetando o desempenho do motor, o controle do cruzeiro e o sistema de refrigeração e outros sistemas dependentes dessas informações. É essencial substituir os interruptores e sensores danificados para garantir o funcionamento correto dos sistemas elétricos e preservar a segurança e o desempenho do veículo. E por hoje nós vamos ficando por aqui com essas dicas, que foi da parte 2, tá bom? Amanhã nós vamos trazer a parte 3. Pois que no seu veículo tem muita coisa que funciona com a parte elétrica automotiva. E se você gostou disso, deixa já o seu joinha, compartilha com seus amigos, vizinhos, com seus familiares, com todo mundo. E se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. E eu já deixo aqui o meu alô especial para seu Marcelo, lá da Autoelétrica Natalense, lá no Alecrim, Natal, isso. Pois é, e agora você vai ficar com ele, Marcílio Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. Que maravilha, e hoje nós temos a oportunidade de chamar Aníbal Luiz mais uma vez, desta feita com um novo quadro que tem por nome de Dia a Dia. E é um excelente quadro, a gente vai dar um tempo aí no futebol. E eu tenho certeza que os ouvintes vão amar também desse novo quadro, até que as notícias do futebol possam voltar com muita intensidade. Então vamos chamar ele, Aníbal Luiz. Alô, Aníbal, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Bom dia, amigo ouvinte internauta. Você que já está ligadinho e conectado no Jornal da Maricampo. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Eu sou Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz. Hoje estamos iniciando um novo momento da nossa participação aqui no Jornal da Maricampo, já que o futebol potiguar, infelizmente, entrou de férias, né? Férias forçadas, já que América e ABC foram eliminados das competições que disputavam no Campeonato Brasileiro. Série C, no caso ABC, e Série D, o América. Então, nós resolvemos criar este quadro, Dia a Dia, no Jornal da Maricampo, onde todos os dias nós traremos um tema do cotidiano, um tema que todo mundo precisa conhecer, ou se já conhece, precisa ficar sabendo mais um pouco. Vamos começar, pessoal. Estamos vivendo o Setembro Verde. Você sabe o que é o Setembro Verde? É o mês que dá visibilidade às pessoas com deficiência, seja elas quais forem as deficiências. Sabemos que essa visibilidade deve ocorrer durante todos os meses e todos os dias do ano. Mas no mês de setembro, ela se torna, digamos assim, mais intensa, mais dinâmica. Então, por isso, durante esta semana, nós vamos trazer aqui no Dia a Dia, no Jornal da Maricampo, temas referentes às pessoas com deficiência, principalmente com relação à inclusão e à acessibilidade e também ao respeito e como lidar com o deficiente, seja ele visual, seja ele físico, seja ele autista, seja ele intelectual. Hoje vamos falar o seguinte: se porventura, meu amigo ouvinte, meu amigo internauta, você estiver andando na rua e se deparar com um cego, primeiramente, não se assuste, não é um extraterrestre, é um cego. Você saberia como ajudá-lo, caso ele precisasse, para atravessar uma rua? Você saberia? Aqueles que sim, parabéns. Aqueles que não, lá vai a dica aqui no Dia a Dia, no Jornal da Maricampo. Primeiramente, você é uma pessoa educada, você iria perguntar:
Quer ajuda? Posso ajudá-lo? Caso a resposta seja positiva, aí como é que você deveria agir? De duas formas. Primeira forma, você permitiria que o deficiente visual ou cego, ele colocasse a mão no seu ombro. Esta seria a primeira forma. Segunda forma, você também permitiria que o deficiente visual ou cego pegasse no seu cotovelo. Por que você deveria agir destas duas maneiras? Ou uma ou outra. Ambas estão corretas. Porque em agindo desta forma, todo movimento que você estiver fazendo, o deficiente visual ou cego, ele irá perceber. Se você estiver descendo uma calçada, ele descerá a calçada. Se você desviar de um buraco, ele irá desviar de um buraco. Mas cuidado, não esqueça, você deverá se preocupar somente com os obstáculos altos, ou seja, postes, árvores. Por que você deve ter essa preocupação? Porque geralmente o deficiente visual ou cego, ele está com uma bengala. É imprescindível que o deficiente visual cego, ele use uma bengala. E quando ele se depara com obstáculos altos, a bengala não protege totalmente aquele deficiente. Então você deveria informá-lo que próximo tem um poste, uma árvore, qualquer coisa que tenha uma certa altura. Essa deveria ser sua única preocupação com relação a conduzir este cego. Então, recapitulando, primeiramente, você pergunta se ele quer ajuda. Se a resposta for afirmativa, você permitirá que o cego coloque a mão ou no seu ombro ou no seu cotovelo. E aí, está tudo tranquilo, está tudo resolvido, está tudo seguro. Você pode conduzi-lo da melhor maneira possível. Outro detalhe importante, lembre-se que o cego, ele escuta. O cego, ele escuta, a não ser que ele seja cego surdo. Aí são outros 500. Mas se ele não for surdo, você pode dirigir-se a ele com o tom de voz normal. Não precisa aumentar o tom de voz. Pode falar com ele com o tom de voz normal, que ele escutará e seguirá as suas orientações. Valeu, galera! Gostaram da dica de hoje no dia a dia aqui no Jornal da Maricampo? Como é que você pode ajudar um deficiente visual ou cego ao encontrá-lo pelas ruas da nossa cidade? Muito fácil, muito simples. Basta querer, basta ser solidário e basta ter consciência de que todos nós somos iguais, apesar das limitações impostas pela deficiência visual. Amanhã, quarta-feira, nós traremos outro tema interessante, ligado também à pessoa com deficiência visual ou cega, aqui no nosso dia a dia, no Jornal da Maricampo. Aguarde que quarta-feira, amanhã, voltaremos com mais um tema interessante aqui no dia a dia, no Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz, com o dia a dia, para o Jornal da Maricampo, o melhor jornal do estado do Norte, Rio Grandense, meu caro Marcílio Dantas. Valeu, Marcílio, gostou? Você sabe como conduzir um cego? Se não sabia, ficou sabendo agora. Bom dia a todos, fica com Deus. Até amanhã com mais um dia a dia no Jornal Maricampo. Muito obrigado, meu amigo Aníbal Luiz. Esse foi esse grande camarada Aníbal Luiz aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, no quadro Dia a Dia. Amanhã tem mais. Forte abraço e a gente fica por aqui. Amanhã teremos o café. O Marcos Brito foi comprar longe frutas para fazer algo bem especial amanhã dentro da nossa programação. Forte abraço e até lá, se Deus quiser. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881. Alecrim Natal.
E Lamartine Locações e Serviços, 84 3237 0351, em Pium, Parnamirim.